Olá pessoas, sejam bem-vindas e bem-vindos ao meu canal. Hoje eu quero comentar um pouco sobre o cangaço, né, e indicar livros em relação a este assunto. Por quê? Existem pessoas, tanto do Nordeste, que é gigante, diga-se de passagem, não é uma coisa só para lembrar uns e outros. E existem pessoas por todo o Brasil e existem pessoas fora do Brasil que já escreveram e já falaram sobre isso inúmeras vezes, né? Então tem muitas pesquisas, muitos livros, inclusive, documentário, filme a respeito do cangaço, tá? E aí algumas pessoas, quando vão falar sobre o cangaço, ou falam de maneira apaixonada, ilusória, né? Ou fala de maneira odiosa, ou é 8 ou é 80. Pensando nisso, eu até já falei sobre este livro aqui, que dá uma ênfase nas mulheres do cangaço, muito mais Maria Bonita. Eu já dei uma sugerida nesse livro aqui para vocês lerem, tá por aí nas minhas listas, que tem vários tipos de listas aí, de Adriana Negreiros, tá? Então, ela fala de maneira muito realista sobre as violências que rolavam entre esse grupo, né? Os cangaceiros, tá? Só que esse grupo, ele vivia num ambiente extremamente violento na época em que ele aconteceu, tá? Então, não se pode simplesmente julgá-los como bandidos, né? Existe uma situação social acontecendo aqui, nesse momento. E o Darcy Ribeiro, esse livro eu ainda não tinha sugerido, mas o que foi que eu fiz, né? Esse livro aqui do Darcy é O Povo Brasileiro, a Formação e Sentido do Brasil, maravilhoso, maravilhoso. O que eu fiz? Eu conectei um e outro, tá? Então, por isso mesmo que eu estou querendo indicar eles dois, porque é como se eles se completassem. Darcy Ribeiro está falando aqui sobre tanto de coisa sobre o Brasil, não é só sobre o cangaço não, tá? É um pedaço do livro só. Ele fala muito, muito, muito sobre todas as formações, né? Como o próprio livro está dizendo, a formação e o sentido do Brasil, né? Então ele vai falar sobre vários movimentos que aconteceram no Brasil e tudo mais. E dentre eles está aqui o cangaço, tá? Então, eu não vou ler todo não, é só para a gente entender um pouquinho do que eu tô falando aqui, tá bom? Então, vou conectar esses dois escritores, tá? Falando sobre o cangaço, escrevendo sobre o cangaço, tá? Então, se liga e escuta aí. Aí na página, vou pegar primeiro aqui, tá? Esse, o de Darcy. Aí na página 261, ele começa. O sertanejo arcaico caracteriza-se por sua religiosidade singela tendente ao messianismo fanático. Por ser carrancismo de hábitos, por seu laconismo e rusticidade, por sua predisposição ao sacrifício e à violência, e ainda pelas qualidades morais características das formações pastoris do mundo inteiro, como o culto da honra pessoal, o brio e a fidelidade às suas chefatuzas. Essas palavras que ele usa, esses traços peculiares ensejaram muitas vezes o desenvolvimento de formas anômicas de conduta que envolveram enormes multidões, criando problemas sociais da maior gravidade. Suas duas formas principais de expressão foram o cangaço e o fanatismo religioso. Veja que interessante, né? Por que ele está fazendo essa conexão? Porque o cangaço tinha um quê de religiosidade também, tá? Então, vamos lá. Desencadeados ambos pelas condições de penúria que suporta o sertanejo, mas conformadas pelas singularidades do seu mundo cultural. Até meados da década de 1930, quando se acelerou a construção de estradas através do Mediterrâneo sertanejo, operava como forma de revolta típica da região, o cangaço. Foi uma forma de banditismo típica do sertão pastoril, estruturando-se em bandos de jagunços vestidos como vaqueiros, bem armados, que percorreram as estradas do sertão em cavalgadas, como ondas de violência justiceira. Cada integrante do bando tinha sua própria justificativa moral para aliciar-se no cangaço.
Um para vingar uma ofensa à sua honra pessoal ou familiar, outro para fazer justiça com as próprias mãos em razão de agravos sofridos de um potentado local. Todos fazendo do banditismo uma expressão de revolta sertaneja contra as injustiças do mundo. Resultaram por vezes na eclosão de um tipo particular de heroísmo selvagem. Por outro, matavam, estrupiavam, violentavam em puras exibições de fúria, estupravam e por aí vai. É de assimilar que o cangaço surgiu no enquadramento social do sertão, fruto do próprio sistema senhorial do latifúndio pastoril. Latifúndio, que incentivava o banditismo, tá? Bem lembrado. Pelo aliciamento de jagunços, pelos coronéis, como seus capangas guardas de corpos, e também como seus vingadores. Frequentemente os fazendeiros aliciavam grandes bandos, concentrando-os nas fazendas, quando duas parentelas de coronéis se afrontavam nas frequentes disputas de terra. Esses capangas, estimados pela lealdade que desenvolviam para com seus amos, pela coragem pessoal e até pela ferocidade que os tomava capazes de executar qualquer mandado, destacavam-se da massa sertaneja, recebendo um tratamento privilegiado de seus senhores. Acresce que cada bando de cangaceiro tinha seus coronéis costeiros, tá? Lembrando que eles estavam associados a muitos coronéis, tá? Que escondiam e protegiam em suas terras, em troca de segurança contra o próprio bando, mas também para servirem-se deles contra inimigos. Nessas condições, são condicionamentos sociais do próprio sistema que alentaram e incentivaram a violência cangaceira. Tá? Muito bem lembrado isso aqui. Ele continua, tá? Mas eu não vou continuar porque eu quero ler mais um trechinho aqui, só que do livro, esse livro aqui, de Adriana Negreiros. Maria Bonita, Sexo, Violência e Mulheres no Cangaço. Tem relatos de violência aqui, tá difíceis de ler. Mas eu vou ler só um trechinho aqui, tá? Que está na página 35. Para o sertanejo pobre, não havia escapatória. Era uma questão de escolher entre dois tipos de violência não muito diferentes. De um lado, a das forças policiais, cujo métodos de tortura em nada deixavam a dever ao dos bandidos. Do outro, dos cangaceiros, homens embrutecidos, vingativos e perversos. Tá bom, por hoje é isso. Antes de romantizarem a história do Brasil, que isso aqui faz parte da história do Brasil, lê vários autores, compara, conecta informações, tá? É que para estudar precisa de tempo. E a gente tá numa época em que as pessoas não ligam muito para isso, né? Os vídeos têm que ser de 2, 3 minutos, senão, ai, tá muito grande, né? Nossa, mas é isso, né? As indicações para que as pessoas que tenham interesse em estudar sobre o próprio país e regiões possam beber aqui nessas duas fontes que são maravilhosas, tá bom? Então é isso, um cheiro, tchau e até a próxima. Fui!